Metaverso. Eu tenho aqui 3 convidados e vou pedir para eles se apresentarem. Primeiro, a gente tem o Gabriel Brasil. Seja bem-vindo, Gabriel Brasil. Oi, Zé Otávio, olá. Muito obrigado por ter me chamado. Assim, estou muito feliz com a oportunidade de poder estar aqui e conversar sobre esse tema que só funciona, só pode ser discutido dentro da multidisciplinaridade, né? Agradeço muito de estar aqui. Depois o Gabriel vai falar um pouquinho dele, um pouquinho mais durante as falas. E eu estou aqui com o filósofo Alfredo Pereira Júnior. Seja bem-vindo ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ, Alfredo. Obrigado pelo convite. Nós vamos discutir o aspecto filosófico do metaverso. Como vocês já devem saber, eu sou docente da área de filosofia, ainda atuo na pós-graduação aqui na Unesp e trabalhei bastante com neurociência, teoria da consciência. Então, eu vou tentar dar uma interpretação para o metaverso dentro desse quadro teórico aí que eu tenho elaborado aí. Esse papo é bom e é bem interdisciplinar, hein, Alfredo? Seja bem-vindo, Vinícius Kraus. É uma parceria que a gente tem aqui da UFRJ, é um convidado que sempre está aqui com a gente. Boa noite a todas e todos. Agradeço, José Otávio, pelo convite e a oportunidade de estar presente para debater um tema tão importante quanto esse, na presença de pessoas tão qualificadas. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência na área, estou formado, né, em design industrial pela Escola de Belas Artes, compartilhar um pouco a experiência também enquanto usuário, né, das redes virtuais, de dispositivos, de games, de diversos temas que tangenciam o tema do metaverso. E tá bom. Espero aprender com vocês nesse diálogo que a gente vai fazer. Vinícius, vou perguntar uma coisa. Vamos perguntar aqui para o Gabriel, né? Todo mundo quer saber. Afinal, Gabriel, hoje, o que é metaverso? Ok, deixa eu começar. Deixa eu fazer uma apresentação melhor para saber por que eu estou aqui falando, né? Por que me chamaram. Eu fui aluno do Zé Otávio, eu estudei História das Ciências, Técnicas e Tecnologia na UFRJ, onde eu tive meu mestrado. Logo depois, eu fiz um mestrado na Universidade de Nova York, na área de telecomunicação interativa. E desde sempre, desde a época do trabalho que fazia com mestrado, eu já trabalho, já pesquiso e desenvolvo na área de realidade virtual e tecnologias imersivas, né? Que agora tem toda essa área. E, no momento, eu trabalho numa corporação aqui em Nova York, chamada The Glimpse Group, que é um aglomerado de várias empresas menores, que todas elas estão tentando descobrir que diabo é esse tal de metaverso, né? Porque, se você for para cada uma dessas empresas que nós temos aqui dentro, cada um vai ter a sua interpretação. E isso está certo, porque o metaverso que está sendo comunicado agora, né, quando as pessoas falam metaverso, não existe ainda o metaverso, né? Outro dia me chegaram e perguntaram como é que eu entro no metaverso, né? O metaverso, no momento, é uma visão do futuro da comunicação, né? Por isso que ela é naturalmente disciplinar. O metaverso, na verdade, é uma visão do que seria o futuro da internet. E, de um modo mais tangível, o que acontece quando a internet, a nossa relação com o computador e com dados, sair da tela, né? Sair da tela e se tornar algo que antes estava ali limitado ao espaço físico, esse quadrado que me separa, eu estou aqui e o computador está ali. O que acontece quando você tira essas limitações, né? Isso era a realidade virtual aumentada. O que acontece que, ao invés de nós estarmos aqui falando, existe uma tela onde estamos todos nos olhando nesses quadradinhos dessa câmera, e se estivéssemos assim, sentados lado a lado com um duplo nosso, né? Com um avatar que representasse cada um de nós, né? O que isso muda, né? Isso é mais do mesmo ou isso é uma mudança fundamental do que a gente entende como, de uma maneira muito mais básica, a gente entende como o que é a internet, o que é a nossa relação com a máquina, o que é a nossa relação com o outro digital. O nome metaverso, no momento caiu na boca do povo, no momento que o Mark Zuckerberg, né, o CEO do Facebook, declarou que eles vão mudar o nome da empresa para Meta,
né? Porque eles querem ser o dono, eles querem criar o que é esse metaverso. Mas essa história, para mim, soa semelhante como no final dos anos 90, no início dos anos 2000, quando a internet já estava assim, começando o primeiro boom da internet, e a internet chegou no Brasil, e alguém chegou para o Roberto Marinho e começou a explicar da maravilha descentralizada que é essa internet, onde tem vários servidores, cada um pode criar a sua coisa, e o Roberto Marinho, é uma história meio apócrifa, mas explica bem. O Roberto Marinho pensou, muito bem, mas como é que faz aqui? Como é que a Globo pode ser dona, comprar essa tal de internet? Né? Então, você chegar e falar que resumir o metaverso ao sendo próximo ao Facebook é um ataque preventivo do Facebook para tentar parecer que ele é dono de algo que não tem dono. Não existe um metaverso, como ainda não existe uma só internet. Por mais que eles tenham se esforçado muito recentemente para tornar a internet sinônimo de Facebook, sinônimo de internet, mas não é. Então, metaverso não é sinônimo de Facebook e também não é só sinônimo de metaverso. Realmente é o futuro dessa internet, onde ela está dentro do que é um termo que tinha antigamente, é dentro do ubiquitous computing, né? A ideia de que tudo é computação, que todo o nosso redor, nosso mundo ao redor, não existe mais uma tela, um frame, uma parede de vidro nos separando a minha existência com o universo digital. Resumidamente, esse é o metaverso. Até a palavra metaverso que eles usam, essa não é a origem da palavra, mas quando muita gente aqui começa a falar de metaverso na área de tecnologia, eles estão muitas vezes referenciando a um livro chamado Snow Crash, que é um livro de ficção científica bem pulp, bem para ser divertido, mas onde muitas pessoas existem dentro desse universo, que é esse futuro dessa internet, onde as pessoas entram e existem com seus duplos lá dentro. Foi uma das primeiras descrições disso. E esse nome foi ganhando força. E já era uma coisa que existia como uma frase interna, até o momento que o Facebook chega e fala: nós somos o metaverso. Né? Mas é só para avisar que não existe o metaverso. E esse metaverso ainda está em aberto, está sendo em construção. Não só também o que é a ideia do metaverso em construção. Ótimo. Então, eu queria saber agora, com Alfredo Pereira Júnior, o que é esse tal de metaverso na filosofia? Ele apareceu agora ou já existia? Vamos pensar um pouco, né? Vamos ligar o microfone aqui do Alfredo e nós vamos falar. E depois eu quero saber do Gabriel se dá para eu comprar um sapato no metaverso. Essa é a próxima pergunta. Na filosofia, a gente, usando outra terminologia, a gente já trata dessa questão desde, pelo menos, Platão, né, em que surgiu essa ideia que, além do mundo físico, o mundo da natureza, temos o mundo das ideias, né, que seria um mundo não material, mas igualmente real. Né? Para os filósofos idealistas, inclusive, é um mundo mais real, quer dizer, a própria realidade é ideal. Né? Então, a gente tem na filosofia essa discussão entre os idealistas, os materialistas, que entendem que a realidade é um mundo físico, material. Com a ideia do metaverso, a gente pode pensar, né, numa terceiro tipo de solução, que não é nem o idealismo, nem o materialismo, mas que é uma composição, né, que que a gente chama de monismo. Né? Você tem uma realidade, quando a gente fala de realidade aumentada, realidade mista, nós temos, né, esses dois planos da realidade, o plano físico e o plano das ideias, que hoje em dia a gente chama de o plano da informação. Porque quando fala em ideias, a gente pode restringir a ideia ao pensamento, aquilo que é pensado. Não era o caso do Platão. Para o Platão, as ideias existem em si, né? não só na mente. Então, a gente pode pensar o metaverso como sendo, né, uma realidade em dois planos que interagem entre si. Um plano que é material, né, e um plano que é imaterial, que estaria instanciado em padrões de informação que estão em máquinas, né, operados por máquinas. E tem várias questões filosóficas que a gente pode levantar em relação a isso. Eu só queria citar brevemente a teoria da consciência que eu proponho, que eu chamo de teoria projetiva, que entende que as experiências conscientes são resultantes de projeções feitas pela mente, quer dizer, os nossos conteúdos são projetados da mente para o mundo,
E nessa visão da consciência, tanto o plano natural quanto o plano ideal ou informacional, eles têm o mesmo peso, digamos assim, na nossa experiência consciente. Eu posso ser motivado por uma ideia, certo? Não necessariamente minha mente vai ser tensionada só por questões materiais, como comida, bebida, sexo, etc. Não, eu também, também tenho experiências nesse plano que a gente chamava de ideal e que hoje a gente chama de realidade virtual. Agora, tem uma questão muito importante que eu queria levantar para vocês debaterem, que é a seguinte: na teoria projetiva da consciência, os conteúdos da consciência, eles são projetados a partir de três dimensões: dimensão afetiva, cognitiva e enativa, ou seja, da ação. Nós temos um corpo interagindo com o ambiente, isso traz uma série de demandas. Uhum. Na realidade virtual da computação atual, a gente só tem o aspecto cognitivo, ou seja, a informação. Falta ainda o aspecto afetivo e enativo. Na verdade, esses aspectos estão em nós, estão no usuário, não estão no avatar ou na realidade virtual. A realidade virtual não sente, e a realidade virtual não age através de um corpo no ambiente, a não ser no caso de um robô, certo? Aí, se você coloca um computador dentro de um robô e esse robô interage, então vai haver uma mediação entre a informação que está no computador e os objetos do ambiente, né? Uhum. Então, eu acho que a gente pode ter uma certa cautela em relação ao metaverso e à realidade virtual, porque dos três componentes da consciência humana, a gente só tem um aí, né? Que é a informação que nos propicia o processo cognitivo de estar, né, trabalhando com a informação, que a gente chama de pensamento, né, de planejamento. O Alfredo trouxe algumas coisas bem interessantes, né? Estão esses três elementos. E agora eu quero saber do Vinícius, né? Se nos videogames, nisso que ele já experienciou, ele encontra alguma coisa ligada ao afeto, né, e à ação no mundo. Mas antes eu quero escutar o Gabriel Brasil e que vocês conversem aí, o Vinícius e o Gabriel, sobre esse assunto. Gabriel, dá para eu tomar um café aí em Nova York, aí com você agora? Eu num robô e um café duplo que tem aqui e aí, não sei. Dá para ter esse tipo de acontecimento? Olha, na verdade, quem poderia responder já isso, já de imediato, é até o Vinícius, porque se alguém já jogou... O que a gente está falando de metaverso já existe em sua forma protótipo nos jogos há muito tempo, né? Os jogos online, se você for pensar. Todos esses elementos foram prototipados nos jogos online. O fato dos elementos serem 3D, o fato de terem as pessoas gastarem dinheiro real para conseguir bens que só existem no mundo digital... E o fato que a gente pode sentar e realmente tomar um café. E eu acho que a gente pode literalmente tomar um café, porque um dos produtos que a gente trabalha aqui, das experiências, realmente o maior interesse é como transformar esse encontro que nós estamos tendo agora. O que seria diferente se estivesse dentro de um espaço do metaverso? A diferença é que a gente teria uma disposição física, uma representação de uma disposição física de nós, né? Eu veria você de um lado, você do outro, você dali, né? Em vez de termos todos assim fechados nessa tela, esse mundo bidimensional da tela, nós estaríamos no mundo que o ser humano vive no mundo tridimensional, né? Até a nossa imaginação, do ponto de vista cognitivo, né? A nossa mente pensa em tridimensional, né? Ela constrói espaços, ela constrói o tal dos palácios mentais. E eu acho que o grande potencial e também o grande desafio é que dentro do metaverso a gente está entrando dentro de um espaço que já parece muito com a nossa realidade física, então a gente sabe detectar muito bem os erros dela, né? Então, mas o que é já possível hoje em dia? A gente pode entrar no ambiente de realidade virtual, usar um... Eu posso comprar um sapato hoje lá? Eu quero saber isso.
Sim, esse é realmente um dos elementos mais estranhos que está acontecendo. Um dos nossos produtos que a gente está fazendo agora, por exemplo, que a gente faz aqui, tem que fazer propaganda, só para ver a tecnologia. Especificamente o departamento que eu trabalho, a gente trabalha em digitalizar produtos e objetos que existem no mundo real e fazerem duplos, assim, mais perfeitos, modelos e criações mais perfeitos possíveis de produtos, né? Seja ele um sapato do Jordan, ou seja ele, às vezes, uma garrafa da campanha da Chanel número 5, roupa, comida, né? Por quê? Porque é uma maneira, a gente praticamente materializa, a gente tem a série, é um trabalho manual também, é um trabalho para a gente conseguir pegar elementos que existem no mundo real e ainda simulá-lo e no que a gente tem nesse proto-metaverso que a gente tem, que ainda são, às vezes, dentro da própria internet, olhar num browser, né? Olhar quando você vai entrar num site de compra de venda, você pode testar um óculos e o óculos aparece no seu rosto. Daqui a pouco a gente vai querer ver um óculos, né? E agora eu vou perguntar para o Vinícius. E aí, Vinícius? Eu queria relativizar, de certa forma, alguns pontos que você colocou, porque, assim, existem talvez gradações, né, nesse processo, quando a gente pensa na simulação, e o grau de realismo que a gente consegue obter nessas simulações. Então, mesmo nas formas mais, talvez, simples, né, iniciais da internet, e até mesmo embora eu entenda, né, essa apropriação de marketing no nome do Meta por conta do Zuckerberg, mas, de certa forma, na dinâmica das redes sociais, quando a gente escolhe um avatar, né, a gente já está, de certa forma, buscando elementos simbólicos, elementos, né, que, de alguma forma, tentem transparecer por meio daquela própria linguagem, daquele próprio formato que está sendo oferecido para nós, com todas as suas limitações, alguma forma de a gente se expressar. Então, é muito interessante também notar como nas redes sociais, às vezes as pessoas simplesmente colocam uma foto, como é o previsto, né? Mas existem pessoas que colocam, às vezes, personagens de desenho animado, existem pessoas que colocam ou pegam uma foto sua e adicionam filtros, ou então, daí a questão da realidade aumentada, que também está vindo com força, a questão de você colocar uma mensagem por conta de alguma coisa que está acontecendo no mundo. Estou comentando isso porque, no caso dos games, você também tem um processo, né, de gradual desenvolvimento do realismo pictórico. Você tem hoje cada vez mais games muito realísticos, né, de mundo aberto, ao ponto de, às vezes, você olhar para aquele render em movimento e você não conseguir nem diferenciar muito bem se aquilo lá é uma foto ou se aquilo lá, de fato, é uma modelagem que foi feita do espaço, né? E isso tem, claro, diversas serventias, funcionalidades potenciais, né, nas mais diversas áreas que fogem o próprio game. Até interessante notar como que a indústria dos games também, ela se insere, assim como também aconteceu com Hollywood, como aconteceu com a indústria da guerra, são indústrias que abrem, são laboratórios, né, de experimentação, por meio do qual a gente consegue extrair diversas aplicações. E até assim, no caso, eu fui usuário do The Duo, né? A gente cheguei a comentar que fez sucesso, assim, lá na 2007, enfim, estava no início da adolescência. E não fui, assim, um usuário super assíduo e tal, mas, assim, cheguei a ter essa experiência de ter um avatar, né? Você tem a loja online, em que você consegue ter as roupas, as peças de armas ou tipos de feitiços, né, específicos que você pode lançar enquanto você está dentro daquele ambiente. Mas é interessante notar como que à medida em que você vai criando elementos para simular a realidade, você vai criando contextos, né, favoráveis que as pessoas possam interagir fora da estrutura, né, fora daquilo que está esperado, pelo menos, fora daquilo que o UX designer pensou, digamos, para poder estabelecer os framewares da interface. Então, a gente ficava circulando pelo cenário por conta dos desafios mesmo do jogo, mas era super comum, como acontece naquele, que acho que conhecido para todo mundo, o GTA, né? O próprio ambiente te instiga a querer se relacionar, e aí você, como tu vê, você está subvertendo a plataforma, você está se relacionando com as pessoas, conversando no chat, brincando com as movimentações que o personagem te possibilita dentro daquela mecânica específica. E então eu queria que você pudesse só confirmar se você considera e se você reconhece que isso que a gente está visualizando ainda como
algo até um pouco abstrato, porque a gente não sabe exatamente o que vai ser, mas a simulação, né, o realismo para você é algo realmente fundamental para poder definir o que vai ser o metaverso? Eu acho... Essa ideia dupla, né? Eu acho isso essencial. Isso, na verdade, é um tema que a gente sempre conversou com o Zé Otávio desde o início, e eu acho que isso volta até ao que o Alfredo comentou, e eu acho até uma coisa que talvez, não sei se eu quero perguntar, voltar para ele até, mas não sei se é quando você está falando que eu concordo, que é a questão da parte afetiva. Dentro desse espaço simulado, ou, não, na verdade, não gosto nem da palavra simulado, né? Como realmente nós, seres humanos, somos prisioneiros da nossa própria mente, nós já existimos na nossa realidade virtual, sempre construindo, nós não precisamos de ter um embasamento simplesmente com o físico para sentir afeição, né? Nós somos capazes de amar em qualquer plano de existência ou em qualquer mecanismo. Então, e amar ou vontade de poder, ou ódio, todas essas coisas que, entre muitas e muitas coisas, fazem mover muito dinheiro. Então, o que leva, por exemplo, quando você pergunta assim, qual é de que maneira a realidade, esse tal do metaverso, né, pode gerar a questão da afetividade, né? Eu acho que no momento que você se relaciona com outras pessoas que você nunca conheceu fisicamente, que ela só existe dentro daquele contexto, né, virtual, né? É a mesma coisa que como se apaixonar por uma pessoa que você conhece dentro do espaço do trabalho, alguém que você conheceu da universidade. Aquilo é um espaço, uma criação puramente humana. As regras que aquilo ali não existem na natureza. Aquelas regras foram construídas a partir do design. Então, o metaverso eu vejo como uma explosão ainda maior desse processo que a gente já vive desde o momento que a gente começou a construir a civilização, de construir metaversos, ambientes com regras que não necessariamente têm de simular a realidade. Eu acho limitante quando a gente discute o metaverso, quando a gente discute computação gráfica ou realidade virtual, quando a gente volta, é simulação, é aquilo que simula dirigir carro, é aquilo que simula... Eu vou ter exatamente isso, até a limitação, eu vou ter um sapato realista igualzinho de verdade. Sim, você pode ter um sapato igual de verdade num contexto que não é de verdade. Ou você tem um sapato que nunca existiria no mundo físico, mas só existe dentro daquele contexto. A sua afeição, a sua capacidade de se apaixonar por aquele objeto, de se comunicar com ele, ou se falar com outras pessoas, ele existe em qualquer plano. E com a expansão, o metaverso é a expansão desse plano para além das telas. E uma coisa que eu acho que e o que isso está gerando, e a grande diferença agora que também aconteceu nos últimos anos, além da questão de termos aparelhos que vão ainda facilitar a gente ter o que o mundo digital se torne mais tangível, é que realmente agora, com a questão dos bitcoins e do Ethereum e dos NFTs, né, que são os unidades de valores não fungíveis, né, que acho que até a gente pode conversar sobre isso. Se existe afeição, existe vontade de ter. Explica pra gente, Gabriel. Você falou NFT. NFT. O que é isso, Gabriel? Eu acho que é non-fungible tokens, né? A gente está todo mundo falando dos tal dos NFTs. Na verdade, as pessoas estão comprando. O que ele faz? É um contrato digital. Não tem nada a ver com o que é o contrato. NFT simplesmente é um contrato digital que indica que aquele objeto digital que você conseguiu, ou qualquer objeto, mas vamos ver no mundo digital, pode ser um texto, um print, pode ser um print dessa palestra, pode ser essa própria palestra que a gente está tendo agora, essa conversa que a gente está tendo agora. Você atrela ele a um código e você vai ser jogado um sistema que é não centralizado, e a partir daquele momento, quem está anotado, você, indivíduo ou empresa, é dono desse negócio. Então, num futuro, ou em algum outro momento, você pode vender, trocar, ou seja, até esse momento, esse é um grande desafio que a gente está considerando agora, que até agora o trabalho do designer, né, de todo mundo que lidava com o mundo da informática, era de serviço. E nós viramos agora geradores de produtos que podem ter uma vida além da gente, uma vida financeira, econômica, além do momento que a gente entregou para o cliente pode vender aquele produto, e pode vender para o outro, pode trocar, pode continuar existindo, pode existir para além, né? E isso, sim, é independente dos problemas que tem no momento, né, das suas limitações tecnológicas, são muitas, são maiores do que a gente tem que entender. No momento que a gente pode trocar, vender, que a gente dá um valor monetário, no momento que a gente pode pegar um objeto digital e trocar por um carro de verdade, ou muito mais que isso, a gente pode trocar, tem valor de mercado de 65 milhões
que é um NFT mais valioso, que é uma obra digital que foi vendida recentemente pela Christie's, alcançou o valor de 65 milhões de dólares, nós já estamos falando agora que realmente esse tal de metaverso e aquilo que a gente falava, se é físico ou digital, essa discussão tomou agora um novo patamar. O mundo das ideias se materializou dentro do mercado financeiro e tem valor de troca, né? Como a gente não imaginava que não era impossível, a gente achava que já tinha extrapolado essa liquidez do pensamento com o mercado financeiro, vendendo ações de coisas que não existem. Agora, literalmente, estamos trabalhando dentro de produtos que não existem nenhuma representação no mundo real. Gabriel, eu fico pensando nisso e vai abrir um mundo de negócios, um mundo financeiro gigante. Eu vou perguntar aqui para o Alfredo. Alfredo, o que você acha? Isso vai aumentar a concentração de renda? Vamos criar mais bilionários? Ou a gente vai aumentar o acesso à massa de criação de NFT, de ter uma forma de viver, de repente, nesse metaverso, né? Mas ter uma renda e ter uma forma de ter uma vida de qualidade. Será que a gente vai concentrar e criar muitos pobres, ou a gente vai manter a balança, ou muda isso? Alfredo precisa ligar aqui o som. A gente já tem dois. A gente tem dois aqui pessoas, né? O Bruno Martins, especialistas também, que adoram esse tema, e a gente tem aqui o Leonardo Duarte. Daqui a pouquinho eles vão dar um oi. A gente está cheio de perguntas lá no YouTube também, e o Alfredo vai responder. Eu estou precisando responder o Gabriel também, mas primeiro eu vou tratar da sua pergunta, Zé Otávio, que é uma ótima pergunta. Eu tenho a impressão que não só na internet, na inteligência artificial, né, nos business, né, no business da inteligência artificial, mas na economia como um todo, a concentração da riqueza chegou num ponto, né, que o sistema entra em colapso, porque é uma concentração muito grande. Os ricos, eles, de certa maneira, extraem a sua riqueza dos pobres, mas se os pobres chegam num ponto que não tem mais o que ser extraído deles, certo? O rico também, o sistema entra em colapso, né? O rico também não consegue manter o seu padrão de exploração, né? Como se diz no marxismo. Então, eu acredito que nós estamos num ponto de inflexão que as coisas já estão começando a mudar, porque você já vê pessoas de periferia que estão ganhando dinheiro com monetização no YouTube, certo? Então, a tendência, me parece que até que o Zuckerberg está consciente disso, a tendência tem que ser de o sistema criar formas dos usuários terem algum direito e ganhar algum dinheiro com seus conteúdos, né? Para que o jogo continue, para que o sistema continue funcionando. Né? Vamos pensar no banco imobiliário. Né? No início do jogo do banco imobiliário, todo mundo recebe algum dinheiro para poder comprar alguma coisa. Se você chega num ponto que você só tem dívida, você sai do jogo. Né? Então, o sistema precisa criar formas de que o usuário seja remunerado pelo que ele cria, que ele ou ela cria. Né? Então, acho que nós estamos nesse ponto de inflexão. E me parece que estão preparando já as condições para isso acontecer, né? De você ter as pessoas, usuárias desse grande metaverso, né? Elas tendo alguma remuneração pelos conteúdos que elas criarem e que forem de interesse para os outros usuários. O pessoal lá no YouTube está comentando diversas coisas, mas o que me chamou a atenção é uma questão que eu vivencio aqui na minha casa, né? O Xbox aqui, que é da Microsoft, é muito forte. E ele liga muitas pessoas, e tem jogos online, e tem também os avatares, né? Vários jogos de avatares, lá tem avatares. Até que ponto o Xbox já não está trabalhando com essa questão do metaverso, e ele talvez parece que hoje é o produto mais valioso da Microsoft, né, Gabriel? É isso mesmo? Não, só perde para o serviço de online da Microsoft de dados, do cloud deles. Que o governo americano... dinheiro da Amazon. Né? Eles já vivem no metaverso. O produto que eles vendem não é livro, não é Xbox,
é dados, é a capacidade das coisas fluírem. Sobre essa questão, assim, o Alfredo estava falando, eu acho importante voltar à questão da afeição, né, que gera, porque se gera afeição, gera demanda. Se gera demanda, gera oportunidade de negócios e gera maneiras também de se extrair valor, né? A gente tem que lembrar, quando a gente está falando da internet, do Facebook, né, quando a gente está falando da questão econômica e financeira, a gente tem que entender que o buraco é muito embaixo, né, dependendo, porque nós somos o produto, né, no Facebook. Né? Cada um de nós somos o produto. Nós não somos consumidores. Nós não somos nós que pagamos o Facebook. Né? Nós somos nós que pagamos. E essa é a questão, é o metaverso que o Facebook está querendo construir. Né? Ele não está interessado, né? Na verdade, eu vejo pelas páginas de ofertas de emprego no Facebook. O Facebook, no momento, está querendo contratar 380 PhDs para os próximos meses. E a boa área que eles querem é na área de cognição, mas principalmente na área de como eu faço para extrair valor do consumidor, do público. O mercado ainda é extrair o nosso dado. Eles querem entender quais são as nossas afeições. E o metaverso, como ele engloba mais do que simplesmente aquilo que a gente digita, né? Vai englobar, vai entender também como nós nos movemos. Tem um departamento inteiro especializado em detectar como é que as pessoas mexem a cabeça dentro de um óculos de realidade virtual, para como é que isso pode ser monetizado, que tipo de informação pode ser dado. Então, o modelo de negócio, o interesse que eles têm no público, não é que o público é consumidor. O público gera os dados. Que nem você falou agora do metaverso, no Xbox. O Xbox não é o que faz o dinheiro para a Microsoft. O que faz a Microsoft é os dados que eles têm. Né? A Amazon, que paga as contas, por que a Amazon vende os produtos tão baratos? Porque a Amazon tem todo o serviço de cloud, de serviço de nuvem, é o que realmente dá 90% do valor. Então, eles podem, se a Amazon começar assim, perder dinheiro para todos os produtos que existem na Amazon, eles não vão ter dinheiro sobrando, porque o que dá dinheiro é a informação que a gente gera só de ter entrado e comprado. Então, é uma inversão. Então, eu acho que se a gente for tentar entender qual é também o mercado, se a gente está entrando no metaverso, se nós vamos oficializar que o espaço público e o espaço que a humanidade vive é esse novo espaço das ideias, esse espaço digital, né? A gente até aos 2 anos atrás, até as últimas eleições, né, no mundo todo, né, a gente não imaginava que a gente podia separar os dois, descobriu que não existe separação entre os dois universos, né? A sociedade vive já no metaverso. Nós temos que entender realmente, sim, quais são os mecanismos que realmente os regem e quais são os elementos de troca e como é que a gente faz para poder discutir isso. Eu acho importante. Enquanto o Bruno e o Duarte aí esperam para fazer as perguntas, eles estão se preparando para fazer as perguntas aí para os nossos convidados, para todos os convidados, e falar um pouquinho. Eu queria que o Gabriel, e quais são as tecnologias? Você tem alguma coisa para mostrar aí? Porque a gente pensa, vai ter que ter uma super tecnologia. E qual a tecnologia? Só o computador vai dar conta ou a gente vai precisar de óculos, luvas e outras coisas mais? A gente pode... Você tem alguma coisa aí na mão? Tem. Um exemplo que eu tenho aqui é o modelo... Vamos voltar então, quais são... Antes de entrar nisso, porque eu sei que todo mundo quer saber qual é o novo aparelhinho, qual é a tecnologia, onde é que eu compro esse metaverso, né? Mas eu quero avisar que todos nós já estamos entrando no metaverso, tá? A partir do nosso celular, na internet, ou mesmo quem não está online, está tendo seus dados registrados, alguém da internet sabe que você está. Então, nós já estamos existindo lá. Mas agora, quando a gente está falando do metaverso, nesse elemento onde a internet existe ao nosso redor e não só numa tela, a última tecnologia que nós temos aqui, que nós recebemos, são esses óculos de realidade aumentada, criados pelo Snapchat, que é o Spectacles, não está sendo vendido ainda para o público, a gente está sendo usado para teste. E assim como era o antigo o óculos da Google, essa é a versão mais nova que tinha, a partir dele eu consigo ver sobreposto na realidade objetos de realidade virtual, especialmente do Snapchat. Né? O Snapchat é uma empresa que a gente trabalha, nós somos parceiros do Snapchat. Então, com um aparelho desse, eu vejo a realidade, né? Eu consigo ver vocês, eu estou vendo todos vocês, mas ao redor de vocês, eu estou vendo aqui, ó, eu estou olhando também aqui na internet e eu coloco aqui um objeto, eu posso ver agora, eu estou vendo peixes voando
ao redor da minha cabeça. Apesar que vocês, como nós não estamos ainda no mesmo metaverso, eu acho isso uma informação importante, ainda nós não estamos agora na mesma camada de informação. Eu estou vendo coisas que vocês não estão vendo. Né? Então, quando a gente fala da questão financeira dos bilionários, eles vão cada vez mais existir. Eles existem num plano que eles já estão no metaverso deles, que eles já veem, quando eles olham para nós, eles já têm dados. Eles estão vendo todo um universo de dados que nós não estamos vendo. Eu, por isso, acho essencial de entender os mecanismos deles, porque quando a gente começa a falar de onde é que os novos bilionários e os donos dessas empresas, quando eles estão falando o que é extrair lucro, talvez não seja aquilo que nós que estamos fora, sem os nossos óculos de realidade aumentada, né, estamos imaginando o que é o valor real dessa situação. Bruno, o que você tem para conversar com a gente? Muito bem-vindo! O Bruno é entusiasta do metaverso, já está vivendo um pouco no metaverso. E fala com a gente um pouquinho, Bruno Martins, seja bem-vindo. Tudo bom, José Otávio, Gabriel, Alfredo, Vinícius, Leonardo, satisfação estar aqui de novo com vocês aqui. Tudo bem? Bom, eu sou cientista computacional, mestre em ciências computacionais, né? Atuo nessa área de inteligência computacional há muito tempo, né? Como aí o Gabriel falou, o Vinícius falou, né? Essa questão do metaverso aí já vem de um tempo, né? Quem é das antigas lá já jogou Second Life, né? Tem uma pergunta sobre Second Life. Será que o metaverso vai ser o Second Life? O Chechel perguntou. O Second Life requeitado? Será? Eu acho que a gente já pode tirar muita coisa dali, do que aconteceu com o Second Life, né? E aí eu vou fazer a primeira pergunta, eu vou jogar para o Alfredo, e depois eu queria conversar com o Gabriel. Eu acho que, assim, essa questão do metaverso, né, ela é uma coisa que faz a gente pensar muito na questão antropológica do ser humano, né? Onde a gente joga o ser humano ele começa a criar suas próprias regras, né? Seu próprio meio de sobreviver ali dentro. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar é a questão que o Gabriel mencionou também, e que o Alfredo mencionou, a questão financeira, né? Se as empresas não conseguem criar um modo da pessoa produzir financeiramente, ou que aquilo seja proveitoso para a pessoa de alguma maneira, aquilo não flui, não funciona. A gente pode ver qualquer outra tecnologia hoje, emergente ou não, né? Tem que ter algum retorno para a pessoa, né? Assim como acontece aqui na nossa sociedade. Então, a gente vê, eu sou policial militar também, a gente percebe, por exemplo, lá no GTA, que existe uma sociedade criada ali dentro com suas próprias leis, né? Muitas copiadas desse mundo que a gente vive aqui, outras diferentes, e é um ambiente muito interessante, Alfredo, para a gente estudar essa coisa filosófica, né? Para saber se o que está sendo criado ali é tão bom quanto, se é melhor do que o que a gente usa aqui, né? Então, eu acho que é um caminho ali, né, que a gente pode servir como um universo controlado, experimental, né, até mesmo para ajudar outros metaversos e o nosso universo aqui que a gente vive agora. Eu queria fazer essa pergunta para você. O que você acha desse ponto de vista filosófico, né, e antropológico sobre o metaverso? Você acha que isso pode ajudar a nossa realidade aqui? Você acha que a nossa realidade lá pode ser melhor do que a daqui, fazendo com que as pessoas queiram migrar para lá e ser como se fosse um universo preferencial? O que você acha sobre isso, Alfredo? Bem, depende de muitos fatores, porque uma das questões é a questão ética, né? O GTA sempre me assustou um pouco, porque parece que está considerando o roubo de automóvel alguma coisa que todo mundo pode fazer, sei lá. Eu nunca joguei, mas... Então, mas o que eu quero realmente ressaltar é que o aspecto, não só o aspecto ético, mas também o aspecto afetivo, está em nós, não está no computador. Porque essa realidade virtual ela está sendo instanciada em computadores que não têm os recursos para eles próprios terem os estados afetivos, as emoções, né? E muito menos para ter uma ética, né? Assim, questão de valor, está certo, está errado, né? Quer dizer, o computador ele roda o programa que foi colocado ali, né? O algoritmo. Então, né? Agora ele serve de mediação entre seres humanos. Então, ele é uma espécie de um espelho do usuário, de certa medida, ou do programador, né? Ele está servindo de meio.
né? Na famosa frase do McLuhan que o Gabriel tem aí na parede, né? O meio é a mensagem. Então, esse meio ele traz consigo uma mensagem, né? Agora, essa mensagem ela é, de certa maneira, limitada, né? Porque, no caso aí do sentimento, do afeto, ele está nas duas pontas, quer dizer, o usuário que está de um lado, o usuário que está do outro. E o meio, esse meio é muito aperfeiçoado em termos da informação. Informação, inclusive, né, nos games, né, é impressionante a parte da resolução espacial e todo o realismo assim dos movimentos mas quem programa e quem usa que passa o conteúdo afetivo, quer dizer, o conteúdo afetivo não é trazido ou determinado pelo meio, né? A mensagem do meio é uma mensagem puramente cognitiva, informacional. Então, eu também me assusto muito. Eu tenho um filho que joga Fortnite, entende bastante de games, e eu me assusto porque a maioria dos jogos é de tiro, né? De metralhadora, arma pesada. É difícil você achar você é policial, então você talvez não se espante tanto quanto eu, mas parece que assim, eu aí já não sei dizer porque eu não entendo do assunto, mas por que não tem games sem armas, né? O Gabriel quer falar um pouquinho, né? E a gente tem que lembrar que existe a computação afetiva e que ela já está imbuída em muitos games e muitas coisas, e os sensores estão nos vendo, estão lendo nossas emoções, estão instanciando emoção dentro do próprio sistema, né? Então a evolução está aí. Gabriel, a palavra é sua, depois a gente vai falar um pouquinho aqui com o Leonardo Duarte, tá bom, Gabriel? Pode você conversar com ele aí. Tá, só rapidinho, então, só para questão assim, que essa é uma discussão que sempre aparece, por que tanto game é jogo de tiro, né? Aí eu acho que volta muito a questão do meio é a mensagem, porque por mais que nos últimos anos a gente tenha visto uma evolução enorme nos gráficos, a programação ainda, aquilo que você é capaz de realmente fazer dentro dos jogos não mudou, na verdade, tanto. Mudou a escala, mudou a qualidade, mas o que você ainda faz, por causa da interface, porque a gente trabalha com um mouse e uma tela, a maneira mais rápida de você criar uma emoção é se você fizer, assim, eu apontei com o cursor do mouse em alguma coisa, eu atirei, eu acertei, eu não fui acertado. Então não é só uma questão que as pessoas têm um fetiche com a violência com a arma, tanto se você for discutir com a maioria das pessoas que jogam jogos, a última coisa que eles querem saber realmente se é matar alguém ou não, só é uma expressão, é uma limitação ainda, mostra que o meio da internet, essa interface com a qual a gente lida, com esses lindos jogos, né, que são muito caros e muito complicados de serem desenvolvidos, a interface ainda é muito limitada. Nós ainda somos pessoas sentadas numa cadeira, olhando para uma tela, conversando com os amigos, mesmo no GTA. E a maneira mais rápida de você criar uma emoção forte é apontar, atirar, se você acertou ou não acertou. E uma coisa interessante, até dessa experiência que eu fiz com o Zé Otávio, com a realidade virtual, com a questão efetiva, né, de quando você está num ambiente mais imerso, a primeira reação que você tem, se você simplesmente recriar um jogo de tiro na realidade virtual, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar ele mais calmo. Menos tiro, menos barulho, porque a nossa banda, a nossa capacidade de perceber o ambiente, a nossa capacidade de relacionar qual é a posição do meu corpo com esse universo em relação aos outros que estão lá dentro, muda. Eu até conheço várias pessoas que foram até trabalhar para o Facebook e outras empresas dos Estados Unidos, estão se especializando em como criar um espaço respeitoso entre os outros dentro do espaço 3D. Porque todo mundo chega, exatamente com um exemplo, é o GTA. O GTA é uma brincadeira, um brinquedo de bang-bang que trabalha a limitação do computador. Mas no momento que você está em realidade virtual, que eu posso apertar sua mão, você não pode. O GTA não tem mecanismo divertido, interessante, de eu poder estender minha mão e você apertar o meu. Agora, num futuro próximo, já recente, se eu estiver com realidade virtual e com o sensor na minha mão, eu posso simplesmente dar um tapa nas suas costas e a gente comentar que realmente tivemos uma boa conversa. Então, há menos necessidade de efeitos hollywoodianos e o prosaico ganha um poder enorme
quanto mais imersivo a gente tem. Então, na verdade, assim, obviamente eu vejo já que no futuro nós vamos continuar tendo jogos de tiro, porque todo mundo, desde o cinema, desde o teatro, desde a ópera, nós adoramos ver pessoas. A violência é muito emocionante e é fácil de explicar, mas eu começo já a perceber que quando nós temos mais dentro do metaverso, também temos a possibilidade, se nós trabalharmos em cima, de finalmente termos a ferramenta de expressar sutilezas que antes aqui na limitação da tela nós não éramos capazes de recriar. Enquanto eu chamo aqui o Leonardo, o pessoal lá do YouTube, o Chechel, o Geraldo Chechel, a Aniela em Prota, estão falando que essa live está maravilhosa. Leonardo, você que é entusiasta do metaverso, seja bem-vindo ao Espaço Alexandria, onde a interdisciplinaridade ocorre de verdade. Meu boa noite a todos, ao Gabriel, ao Vinícius, ao Alfredo, Zé Otávio, agradecer por esse convite. É vibrante o tema, né? E ao mesmo tempo é fascinante porque nos coloca no futuro e que chegou para modificar as interações humanas, né? Acredito que nós estamos num momento bastante disruptivo. Talvez seja o primeiro passo para ter essa integração de máquina e ser humano. À medida de que há um anseio do ser humano, dos tempos mais remotos, pela imortalidade, eternidade, e surgiu essa ferramenta que consegue fazer a integração de vários hiperlinks, né, de várias ferramentas que tinha na internet, e agora parece que eles querem tangenciar, tornar material essa experiência que a gente tem com tantas ferramentas dispersas num único ecossistema. Ali irá reunir a experiência mais variada do ser humano. Talvez essa seja a questão mais interessante do metaverso, que meta busca algo transcendente, né? Além de o verso pode ser o lugar, o imaginário, o físico, o ideal, o material. Me parece que a gente entrou num multiverso. Quer dizer, várias situações num ecossistema em que a gente vai poder colocar a nossa essência. Isso entra dentro de um projeto de uma necessidade maior do ser humano, que é guardar a própria memória da experiência humana. Há pouco tempo, eu e Bruno José Otávio, há 2 anos atrás, mais ou menos, ou 1 ano e meio, nós já vínhamos caminhando com ideias para construir algum projeto que nos permitisse gravar e guardar as memórias, as nossas experiências, né? Porque, como nosso amigo Alfredo, filósofo, deve bem entender, existe um escritor chamado Eckhart Tolle, que ele fala do poder do agora. E nesse livro ele comenta que nós temos o eu presente, o eu passado e o eu futuro. Qual desses eus que nós vamos conseguir guardar a essência? Se não for num tecido, assim, num ambiente e que a gente não tem uma ferramenta que possa guardar essas várias etapas dos nossos eus, né? E qual o eu que a gente vai projetar também para dentro de um ambiente social, né? Porque muitas vezes o meu eu social não é o meu eu real. Mas, de qualquer maneira, eu vou construir um avatar que vai ser a cara daquele eu social na qual eu quero projetar para a eternidade. Olha que experiência fantástica. Será possível isso, Gabriel? Alfredo, depois eu quero que vocês comentem. Vinícius, quem comenta aí? José Otávio, o Geraldo que está nos assistindo, ele falou aqui dos jogos, ele falou que tem muito jogo que não tem tiro. Eu queria só complementar que eu concordo plenamente com o que ele falou, né? A Nintendo, por exemplo, né, tem o Splatoon, que é um jogo de primeira pessoa, mas assim, eles não... É um jogo de pintar, mas é muito bacana, tem o mesmo ritmo acelerado, né? Como o Gabriel falou aí, aquele ritmo acelerado do jogo de tiro, né? Mas não é um jogo de tiro, é um jogo para criança. Então, as empresas, elas estão, algumas empresas como a Nintendo, elas apostam nesses jogos que não Alfredo, ele não é um jogo assim violento, né? Mas assim, o que eu acho, Alfredo? Não sei o que você acha aí. Eu acho que assim, que a realidade virtual hoje é um reflexo do que a gente vive aqui na nossa realidade, né? O metaverso é esse reflexo. Eu acho que amanhã, eu me arrisco a dizer que amanhã isso não vai mais acontecer. A gente vai começar a criar novas ideias de universo
né, a partir do metaverso que a gente está criando. Mas hoje é um espelho. Então você vê muita live aí do pessoal fazendo coisas que ela gostaria de fazer aqui, pulando de paraquedas, pilotando um caminhão, né, passar horas pilotando um caminhão, né, conversando, né, simplesmente conversando num ambiente virtual lá. Então eu acho que não é que é violento, eu acho que nossa sociedade ainda é um pouco violenta, né? E aí eu queria só complementar, antes de jogar a bola para o Alfredo ou para o Gabriel, né, que vocês comentaram sobre a parte, principalmente o Alfredo comentou sobre a parte da parte emocional, né? Aí eu queria ver com o Gabriel, né? Hoje há muito tempo a gente já trabalha com equipamentos, né, que conseguem captar a emoção humana, né? Por exemplo, que eu vou até mostrar aqui, ó, o Gabriel deve conhecer o Epoch Emotive, né? Sim. Coloca na cabeça, né? Nós temos aqui, Vocês têm o Epoch aí, né? Então a gente consegue, como o Gabriel sabe, a gente consegue captar, né, várias ondas cerebrais e saber mais ou menos como é que está o estado emocional daquela pessoa e fazer análise preditiva do que seria melhor para aquela pessoa. Aí minha pergunta para o Gabriel. Gabriel, pelo ponto de vista empresarial corporativo, né? Hoje em dia a gente já vive aí bombardeado por BI de informação, né? Venda de produto direcionada exatamente para o que a gente quer. A gente falou que está querendo fazer alguma coisa, no mesmo minuto, no mesmo segundo, já aparece lá uma propaganda no nosso feed de notícias lá. Com essa tecnologia aí, mais associada, como você falou, a tecnologia tátil, que está aumentando cada vez mais, né? Com mais análises de sentimento, né? Com mais, cada vez mais output que a gente está conseguindo pegar e criar algoritmos de machine learning para fazer análises preditivas e análise de vínculos em cima disso aí. Como é que você acha que vai ser nosso futuro no metaverso, olhando por esse ponto de vista empresarial e lucrativo? Acho que a questão, de novo, a gente vai voltar sempre, acho que o Alfredo levantou o assunto muito bem, a questão afetiva. A gente sempre fala que o dado é o que é importante. O futuro empresarial, o petróleo do futuro são as suas emoções. Tá? Por que essas empresas estão investindo tanto? Por que existe, de novo, eu volto a reiterar, por que existe tanto interesse em acelerar também a questão do metaverso, né? É porque há o interesse de saber o que você está sentindo. E esse vira um loop, aí eu volto, vira um loop, porque eles treinam a máquina para entender o que você está sentindo, influenciar o que você está sentindo e criar essa informação várias vezes. Existe, obviamente, muita gente ficou famoso que vazaram as informações que o Facebook teve um programa onde eles propositalmente começaram a mudar as emoções dos seus usuários. Escolheram grupos de 5 milhões de usuários aqui, 5 milhões de usuários, agora vamos deixar esses aqui tristes, vamos deixar esses aqui felizes. E o algoritmo começou a ler, entender o estado emocional de cada um e começou a escolher, dentro do próprio feed, dar prioridade em certas informações que podiam deixar um mais feliz, um mais triste, e foi um sucesso retumbante. Eles até falaram, paramos de fazer isso, mas esse valor, olha, cada usuário do Facebook vale, hoje já está avaliado em $350. Não estamos falando de 3 bilhões de usuários. Você vai falar sabe, que Gabriel? da Arábia Saudita. Esse é o ouro do futuro. Então, no modo empresarial, eu sei que está todo mundo preocupado ainda quais são as tecnologias que vão nos proporcionar entrar nesse metaverso, mas o que é o produto real somos nós. Quem vai extrair as nossas emoções e o que vai ser feito com isso? Peraí, então as nossas emoções, os pensamentos, eu fiquei pensando aqui, vou mudar um pouquinho. Isso é importante, né? Muito importante. Eu fico pensando naquela pessoa que perdeu os movimentos das pernas, ou aquela pessoa que só consegue se comunicar se tiver um sistema que vai conseguir ler o que ela está pensando, né? Invasivo ou não invasivo. Será que para essa pessoa o metaverso pode liberar alguma coisa, pode trazer mais oportunidades, felicidade e liberdade? O que você acha, Alfredo? Primeiro eu vou responder ao Leonardo. A pergunta que ele fez, me parece que a essência do Facebook é isso, é eternizar o eu de uma pessoa, né? Começou assim, a pessoa colocando só a foto lá, mas agora, hoje em dia, os usuários mais frequentes colocam tudo lá, né? O problema aí vai ser o problema jurídico também, né? Porque
muitos deles se passam por uma personalidade que não corresponde ao eu real. Então, constrói avatar com fakes, e aí a gente vai ter uma dificuldade jurídica depois de identificar se realmente nós estaremos conversando com um avatar genuíno, representando aquela pessoa, ou se é um personagem que se quer fazer passar por outro. Por exemplo, nós estamos aqui nessa interação, como eu vou saber no futuro se eu não estou conversando com um avatar fake? Se eu estou realmente conversando com o Alfredo, se eu estou realmente conversando com o José Otávio, se não é um avatar que usou minha voz, usou meu rosto, e como é que eu vou ter essa certeza? Vai ter que minerar isso? Será que vai ter que Será que o NFT, só para concluir, o NFT seria a maneira genuína de a gente se proteger? O NFT vai ser a nossa identidade? É isso que eu gostaria de saber. O que você acha, Gabriel? Mas podia voltar para o Alfredo, eu acho que ele vai poder concluir. Eu acho que ele estava indo... Tá bom, então, em relação à pergunta do Zé Otávio, eu acho que o Zé Otávio farejou uma coisa muito importante, que eu até queria ter falado antes, mas é uma coisa um pouquinho complicada, porque entra na neurociência, né? O Bruno mostrou aí para a gente o emotive, né, que capta as ondas cerebrais. Então, isso mostra o seguinte, né, colocando de uma forma bastante resumida, as emoções correspondem a ondas cerebrais, certo? Agora, o Gabriel, quando estava falando, né, da computação afetiva ou do uso das emoções no multiverso, falou a frase muito bem precisa que ele falou: informação que vai despertar emoção, certo? Então, esse é o limite ainda do multiverso, porque o multiverso ele é baseado em máquinas que processam informação. Só que a informação ainda não é a onda da emoção, certo? Você tem... o grande avanço vai ser, na minha opinião, quando essas máquinas conseguirem processar a emoção, essas ondas, e entregarem direto para a gente essa emoção. Porque o que as pessoas fazem hoje em dia para obter certas emoções? Por exemplo, elas consomem uma substância química que vai dar um monte de efeito colateral, dependência, é ilegal, certo? Então, na área de estimulação cerebral, né, que é uma área ainda que está muito pouco desenvolvida, mas a gente já começa a pensar, né, seria possível eletromagneticamente induzir certas emoções sem necessidade de usar substâncias químicas, certo? A gente não sabe ainda como, mas seria, digamos, o emotivo ao contrário. O emotivo ele capta a onda que está lá e transforma isso em informação, certo? Você tem que ter um aparelhinho que pega a informação, por exemplo, pega uma música e joga direto no cérebro, gerando certas ondas que correspondem àquela música, né? Se a gente ouve a música, tá, e aqui vai haver um processo de transdução em que as ondas acústicas vão se transformar em pulso elétrico, isso vai ativar uma série de neurônios, etc, 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 e no final das contas você tem a onda da emoção, mas é um processo ainda indireto, né? Mas que funciona, porque a gente gosta de ouvir música, certo? A gente atinge estados emocionais correspondendo à música que a gente ouve, certo? Então, é um processo natural. Agora, a gente pode abreviar isso. A gente pode, numa realidade virtual, né, além de você ter esse óculos aí que vai te dar uma imagem, você ter um fone que vai dar o som, você pode também ter um indutor emocional aí, que seria algum tipo de vibrador eletromagnético que vai produzir ondas que vão induzir certas emoções diretamente. Isso é possível, só que a gente não sabe como. Você sabe, Alfredo, que né, tem o Elon Musk, ele está trabalhando já com isso já há algum tempo, né? Com equipamentos invasivos, né? Para fazer leitura e inputs de informações para a gente. E a Universidade de Hopkins já tem mais de 25 anos, se eu não me engano, que eles têm um projeto que você comentou aí sobre magnetismo, né? Que habilita e desabilita certas áreas, né, do nosso cérebro, certas grades neuronais, como, por exemplo, uma área que a gente usa para fazer abstração, né, do ambiente e faz a gente ficar mais focado, né? Faz a gente ter um certo tipo de hiperfoco, né? Como os savantes, por exemplo. Então, assim, eu acho que é questão de tempo aí de a gente estar aplicando isso aí ao metaverso. Eu queria fazer uma provocação aqui rapidamente ao Gabriel e ao Alfredo.
em duas questões. Primeiro, o Gabriel vai perguntar se é possível, na tecnologia atual, a gente ter uma independência do avatar em relação à pessoa que ele representa no mundo virtual. Ou seja, o avatar vai usar inteligência artificial, ele vai ter autonomia no mundo virtual. Eu poderei conversar com o meu avatar, trocar uma ideia entre inteligência artificial e a minha personalidade real. E a segunda provocação seria com o amigo Alfredo, se ele vislumbra a possibilidade desse avatar ser um conselheiro de si mesmo, o seu eu. Você ter ali um confidente com o seu próprio avatar. Respondendo aqui primeiro, eu volto sempre a isso porque é uma coisa, na verdade, acho que tem a ver até com as duas coisas. Eu sempre volto isso, até converso isso com a equipe, porque nós temos uma das grandes áreas que estão investidos aqui na empresa, tem uma equipe já de 15 pessoas especializadas só em uso de realidade virtual para tratamentos psicológicos, para análise, né? Para terapias. Né? É uma das maiores áreas aqui da empresa, é a área da terapia. E lembrando que o que ele faz? Ele cria espaços virtuais, né? Onde você fica lá imersivo, e ele cria contextos onde você, dependendo de como você se relaciona com outras pessoas, você vai sentir emoções. Né? Aqui, o seu avatar é falso, todo mundo avatar, nada ali é real. Mas eu acho que as emoções vão ser reais. Eu acho que não consigo imaginar nenhum exemplo do ser humano onde nossas emoções sejam induzidas diretamente no cérebro. Né? Até mesmo se você fala assim, nós comemos além das questões biológicas que ocorrem dentro do corpo. E uma discussão que a gente sempre tem aqui, por que isso? Uma discussão que eu sempre tenho com a equipe, que é normal todo mundo ficar discutindo o meio, e a gente esquece qual é a meta. Meta do metaverso. Então, qual é o meio? Se vai ser por transdução direta de pensamento, se vai ser com óculos da realidade virtual aumentada, né? A emoção vai ser real. Né? Então, às vezes, talvez aquilo que a gente queria fazer, às vezes uma equipe, isso demanda decisões reais na equipe. Às vezes estão um tempão trabalhando, recriando um espaço extremamente realistas que pode ser solucionado se a gente trocasse o som de fundo, o barulho do silêncio. Né? Basta a gente colocar um som de pássaros voando na distância e você já ganha uma dimensão, uma emocionalidade assim, muito maior. Porque qual é a nossa meta? Não é a meta é fazer gerar aquela emoção. E nunca é uma coisa direta na mente. Eu acho que nós somos, eu imagino, eu não sei quem concorda, mas imagino que nós somos prisioneiros da nossa própria mente. Nós somos incapazes de sair dentro do espaço. E nós estamos sendo eternamente traduzindo o que a gente está sentindo. O cheiro vem de fora, a sensação aqui que no nosso estômago, no nosso coração. Então, quanto mais camadas de realidade nós temos, melhor. Então, e até a nossa consciência de nós mesmos, nós criamos avatar para nós mesmos, né? Então, quando você está falando agora se o nosso avatar vai ser real ou não vai ser real, né? Agora mesmo, eu sou eu aqui, esse é o Gabriel real? Não, esse é o Gabriel no meio de uma palestra. Né? Tem que me ver ali, me manda ali pro pub ali embaixo, me oferece uma Guinness, vai ter um outro Gabriel, você vai ver um outro personagem, né? Talvez muito mais interessante, muito provavelmente muito mais interessante. Temos que mudar o programa, né, para um happy hour, assim, a gente colocar a Guinness ou a outra aí. Mas só para fechar a questão técnica também que ele perguntou, se a possibilidade, sabe, de visualizar se é real ou não. De novo, voltando à questão do Facebook, porque é o que a gente tem mais próximo disso, com todo lado positivo e negativo, uma das demandas do Facebook é que eles querem, ele construiu uma internet que, ao contrário da sua ideia original, uma internet onde só deve existir se você está você está usando sua identidade real. E o modelo original da internet seria um lugar onde teria outras identidades, 1000 identidades. Então, existe essa batalha filosófica dentro do que será o futuro da computação e da internet, já que nossa cidadania está se transferindo também para esse mundo virtual. Será, então, que nesse mundo nós temos a liberdade de termos vários avatares? Né? Que nem, por que eu não posso sair na rua com várias identidades no meu bolso? Hoje eu sou José, ou amanhã eu sou Antônio, porque hoje eu estou me sentindo Roberto, estou me sentindo Alfredo, estou me sentindo José Otávio, e eu entrego uma identidade especial. Nós criamos regras que não podem. Mas será que esse é o mundo que nós vamos querer recriar para a internet? Será que estamos perdendo potencialidades? Seja o nosso futuro dessa liberdade do mundo digital, se a gente vai querer fechar que cada um só tenha uma identidade? Não?
que você Eu acha, acho que Alfredo? músculo. Talvez no mundo dos negócios seria interessante ter uma identidade só, para não ter prejuízos, né? Porque senão você pode ter sujeito a Você tem uma fraude. identidade jurídica. Você tem uma identidade jurídica. Pois Você está é. falando com a entidade Mas- jurídica, não é um ser humano de verdade. Será Você que a está gente falando não com teria que Gabriel criar aí Corp e LCC. Será que a gente não poderia criar futuramente, para a segurança jurídica, uma certidão de nascimento para um avatar através do NFT? O NFT vai ser aquele genuinamente construído para representar um ente no mundo virtual, que vai ser o meu eu oficial, né? É uma questão a ser levada em consideração, porque isso futuramente nas relações corporativas e negócios vai ter questões jurídicas por trás disso e vai ser muito interessante a gente avançar, né, nessa questão da segurança jurídica. Eu concordo Sim. com o Léo nesse ponto, que eu acho que, assim, em algum momento, a gente vamos ter vários personagens tão complexos ali, e depois que esses personagens reais se forem do nosso mundo, né, a imagem dele, o avatar dele, com a inteligência artificial dele, vai permanecer lá. E aquilo ali vai ter que continuar vivo ali, né? Não vai ser mais uma conta do Facebook que a pessoa já não existe mais e aquela conta vira um memorial, né? Eu acho que aquele personagem, no futuro, ele vai ter mais autonomia, mais vida. As pessoas vão continuar conseguindo interagir com aqueles personagens. Então, quem vai ter a posse daquele personagem, né? Vão apagar aquele personagem? A família da pessoa? Então, acho que juridicamente eu concordo com o Rafael. E pensando em tudo isso, né, eu queria ver com o Alfredo aqui uma coisa. O que é a consciência nesse metaverso? Onde está a consciência, né? Porque a consciência é uma questão humana ou dos animais, alguns animais, né? E que tem uma complexidade. Esses seres, vamos imaginar Alfredo, Bruno, todo mundo aí, que a gente conseguiu decodificar. Então, os sensores aqui, as câmeras, conseguem ver nossas emoções, conseguem sentir um monte de coisa, conseguem reproduzir na forma digital esse processamento que a gente faz analógico, consegue chegar num termo e a quantidade de informação lá aumenta e chega-se a alguma coisa muito próxima à consciência nesses algoritmos. Ele começa a reproduzir que a gente não consegue mais, ele, como o Bruno falou, você morre nesse mundo, mas o seu avatar continua lá, com essa protoconsciência. Eu queria que você discutisse essa questão da consciência no metaverso, Alfredo. É preciso distinguir entre inteligência artificial e consciência artificial, né? Porque a inteligência artificial ela é baseada no processamento de informação, que é o que nós temos. A consciência ela requer mais do que o processamento de informação. Ela requer aquela integração que eu mencionei entre o afetivo, o cognitivo e a ação, né? A interação com os objetos do ambiente. Então, na minha abordagem, isso aí é um assunto muito controvertido, certo? Os seres vivos, eles são conscientes porque eles possuem essas ondas de energia que são medidas, por exemplo, aí no emotivo, no eletrocefalograma. São ondas bastante complexas que não tem como você reproduzir num PC, aí, num computador atual. Teria que ser um computador que tivesse, né, os graus de liberdade, tivesse estrutura para instanciar essas ondas que são a base da consciência na minha abordagem, certo? Então, o que a gente instancia no computador é só informação, a gente não instancia sentimento, né? E a gente não instancia aquela intencionalidade da ação, né? Que está ligado com a ética. Quer dizer, então, nós estamos ainda numa fase de inteligência artificial, não de consciência artificial, na minha opinião. E quanto à questão lá da indução direta da emoção, eu falei isso, mas eu sei, né, Gabriel, que por enquanto é ficção científica, né? É uma possibilidade, mas eu sei que ainda é pouco considerado e talvez seja algo muito forte para a gente fazer agora, porque tem 1000 implicações políticas, né?
Então, por enquanto, é melhor que seja dessa maneira que está sendo feito mesmo, que você vai estar trabalhando com certos conteúdos de informação que, dependendo do usuário, vai induzir esse ou aquele estado afetivo, mas isso respeitando a autonomia da mente do indivíduo, da pessoa, né? Quer dizer, a pessoa vai interpretar aquilo com uma certa carga emocional, afetiva dela. Você não vai induzir diretamente a emoção. Porque se você tiver o poder de induzir diretamente a emoção, certo? Você vai estar, de certa maneira, quebrando ou diminuindo a autonomia do usuário. Né? Então, é algo muito perigoso. Mas eu penso, em termos recreativos, que seria interessante, dado os problemas ligados a drogas psicotrópicas, né, que a nossa sociedade tem, que se criasse certos aparelhos que induzem certos estados afetivos de um modo eletromagnético e não químico. Né? Porque, mas isso não seria acoplado ao metaverso, porque se isso for acoplado ao metaverso, nós vamos ter aí um Big Brother, aí um 1984 do Orwell, algo assim, uma manipulação das... Né? Muito tarde. Já está, Gabriel. Gabriel, já está, Gabriel. Conta para gente. Pode continuar. Então, assim, isso que eu queria responder ao Zé Otávio, que muita gente fala que a internet é consciente. Eu discordo. A internet ela é inteligente, ela processa informação. E ela, com os algoritmos, ela é altamente seletiva e pode ser muito útil para as empresas, né, para nosso lazer, para a inteligência artificial que funciona, que pode ser muito útil, também pode ser nociva. Né? Isso ainda não é consciência artificial, porque falta o estado afetivo, né? Falta o sentimento, o sentir. Porque essa internet está instanciada em máquinas que não têm capacidade de sentir. Essas máquinas teriam que ser modificadas para introduzir nelas alguma coisa que os seres vivos têm, né? São células, né? Que lidam com a energia, um tipo de energia que é diferente do que as máquinas atuais operam. Mas aí a gente entra em assuntos muito complexos e muito controvertidos. Né? Certo? Respondido? Respondido. E vamos escutar o Gabriel, porque a gente escuta muito de experimentos que usam ondas eletromagnéticas, que manipulam através de sons, sistemas que nos olham as nossas emoções através da pele, através do batimento cardíaco que está no nosso rosto, e várias coisas que colocam essa informação que a gente transmite aqui dentro do sistema. E se linguagem corporal, né? Esse sistema tiver lá, Gabriel, você acha que já existe isso? Não só já existe, como é uma das áreas de maior investimento nesse momento. Eu estou falando, só esse mês o Facebook abriu a abertura para... Eles precisam de 350 PhDs, sem contar assistentes, principalmente na área de cognição, psicologia, sociedade, percepção. Por que esse interesse desse investimento? Né? Porque eles, de novo, nós somos o combustível do futuro e são as nossas emoções. E porque eles querem treinar máquinas que talvez não sejam necessariamente ter um criando afetivo, mas que eles geram esse loop, que não é consciência, é tudo simplesmente uma versão mais pobre do que é a consciência, mas é uma consciência. Mas essa consciência, como todas essas máquinas, eu acho que muitas vezes as pessoas ficam com medo do metaverso, ou medo da tecnologia, medo crítico, eles falam da máquina como fosse um outro, né? Da inteligência artificial como seja um outro fora do ser humano. E eu acho que se tira um pouco o foco que quando você se insere dentro de como uma fábrica de salsicha é feito, que essa inteligência artificial e seus mecanismos são feitos por seres humanos. Eu acho que é uma explosão do que é a consciência humana, o que é a nossa ética agora, né? Então, quando o futuro do metaverso, quando nós estivermos ainda mais imersos na realidade virtual, eu acho que ele já existe, não existe o metaverso, acho que já existe, chama internet. É simplesmente uma maneira a mais de nós, um próximo passo disso que nós já existimos, né? Eu acho que nesse momento
o meio gera a nossa ética. E a gente pode voltar à questão do GTA. Por que no GTA todo mundo, até uma criança inocente, divertida, sai atirando e não acha nada demais? Porque ela sabe que aquele meio, que as regras daquele universo, aquilo ali é um jogo. É um brinquedo, né? Aquilo dá um pouco de adrenalina, porque aquele universo gerou aquilo, gerou aquela emoção. O metaverso, aquilo foram regras criadas por outras pessoas que criam um loop, um feedback loop entre o jogador e aquela inteligência artificial que é até bem limitadinha da maioria dos jogos. O metaverso e todos esses passos vão ser fundamentados em decisões éticas, políticas e morais dos seres humanos. Ótimo. Né? Então é isso que vai decidir. A gente está caminhando para o final, mas eu tenho uma pergunta aqui para o Alfredo. Depois eu vou colocar o Bruno e o Duarte aqui falando o que eles acharam de tudo isso aqui. E depois eu vou pedir para o Vinícius aí finalizar também o que ele achou desse debate, fazer um resumo para a gente, Vinícius. E o Alfredo e o Gabriel, eu vou colocar eles numa situação aqui. Alfredo, qual é a bioética da governança do futuro do metaverso? Bioética da governança do metaverso, Alfredo. Bem, você conhece a minha proposta, né, que foi chamada de FOPO, né, Fórum Oficial Popular Online. Seria a ideia de a gente usar a inteligência artificial para aumentar o grau de participação das pessoas na política, né? Então, todas essas ferramentas do metaverso podem ser úteis para isso, né? Porque você não tem como você ter uma democracia participativa assim, de todo mundo fazer uma assembleia e levantar o braço, né? Isso, fisicamente, presencialmente, não tem como, né? Talvez na Grécia tivesse, mas agora não tem mais, né? Mas a gente pode fazer algo parecido, né? Que seria parte, então, de uma bioética da governança, no sentido de que esse fórum estaria monitorando os governantes segundo certos princípios. Esses princípios seriam a bioética da governança. Para estabelecer esses princípios, a gente tem que fazer uma série de congressos, como fizeram na bioética médica, né? Que a partir do nazismo, né? Das experiências com os seres humanos no nazismo, e a partir de outros experimentos com seres humanos, os próprios médicos se organizaram e estabeleceram 4 princípios da atuação médica, né? O princípio da benevolência, não maleficência, autonomia e justiça, né? Então, a gente faria congresso para estabelecer os princípios, quais os princípios que todos os governantes têm que seguir, né? Então, aí a gente, depois de estabelecidos esses princípios, né, se formariam esses fóruns oficiais online, usando a inteligência artificial, né, com palavras-chave, né, que as pessoas podem dar entrada, que, digamos, cada pessoa pode dar uma entrada por semana, por exemplo, né? Seria gerado um relatório, né, que seria enviado para o metaverso da política. Olha quanta coisa a gente falou aqui. Gabriel, a gente está pedindo, o pessoal lá no YouTube, no nosso metaverso do YouTube, estão pedindo livros, artigos fáceis, links, filmes, para entrar nesse mundo do metaverso. O Alfredo falou aí da metaverso na política. Olha que interessante. Deixa eu voltar a essa questão da bioética. Eu acho que é importante a gente fechar, porque, de novo, eu acho importante, eu acho que a internet, a tecnologia, é a expansão do que é ser humano, com tudo que há de bom e de ruim. Então, existe, por exemplo, eu conheço uma pesquisadora chamada Michele Cortese, e ela se especializou de como evitar abuso sexual, por exemplo, de avatares na internet. Isso, se a gente já se sente emocionado, já se sente afligido quando alguém fala de maneira grosseira, e na internet as pessoas se acham por causa do meio que é a internet, as pessoas se acham no direito de serem grosseiras umas com as outras, maneiras que não seriam se eu tivesse uma presença física. No mundo virtual já existem casos de pessoas que agem de maneira violenta, apesar de não ter nenhum resultado físico no corpo, o dano psicológico que isso pode causar é grande. Então isso gera mecanismos, por exemplo, estou tentando criar regras, como por exemplo, eu não posso evitar criar uma bolha que evite que personagens cheguem muito perto de mim. Imagina você está conversando com alguém virtual e ele chega com a cara na sua cara, fazendo movimentos obscenos, né?
Imagina, então, se eu posso hackear a sua visão com um anúncio e te coloco imerso num ambiente que você não queria, numa situação que você não estava preparado e te expõe nisso. Ou então, se você treina uma inteligência artificial que simplesmente pela maneira como você anda, isso já é capaz, eu já vi demonstrações, já sabe seu estado emocional, sua idade, de onde você vem, até sua etnia, por causa de alguns movimentos de cabeça, e é por isso o interesse de ter óculos de realidade virtual. E simplesmente te joga, será que ele dá o direito de talvez fazer com que você veja a sua realidade virtual de maneira diferente do que o seu interlocutor? Né? Vocês acham que estão conversando dentro de um ambiente que parece um escritório, mas ele está vendo uma floresta, você está vendo um deserto, e aquilo ali muda o contexto constantemente, mas nenhum dos dois é consciente disso que está acontecendo. Então, por isso, acho que realmente a questão da discussão ética, da percepção, aquilo que antes podia ser uma questão bem da área médica ou de uma área filosófica, agora eu acho que virou uma discussão primordial para a gente entender o futuro do nosso espaço público e político, e esse futuro é na internet. Esse futuro é digital, vão envolver avatares, vão envolver que tipo de gráficos e sua informação. Né? Quando você está falando a questão de levantar a mão é uma interface da democracia, que nós criamos o aparelho. Né? E essa interface deve ser discutida dentro do lado ético e moral, porque se você deixar a gente para o lado do mercado, ou simplesmente pelo lado tecnológico, alguém falar, esse é mais eficiente do que levantar a mão, né? Se não tiver uma discussão realmente multidisciplinar disso, e não se for levado a sério que a tecnologia não é uma discussão simplesmente de robôs que podem nos dominar, que a tecnologia não é o outro, a tecnologia somos nós. Né? O metaverso vai ser realmente uma expressão suprema daquilo que nós imaginamos ser. Nós somos agora como entidades, como sociedade. Eu acho, sim, que é essencial a gente ter essa discussão, né? Porque esse é o nosso futuro, nosso espaço público, nosso espaço efetivo. Já não é futuro, já é o atual, né? Onde é que nós estamos conversando agora? Nós não estamos sentados nem no estúdio de televisão, né? E sobre links e artigos, eu vou procurar alguns artigos interessantes. Sim, e depois a gente coloca lá no card do sim, você volta todos. Aí eu agradeceria também. A gente coloca tudo isso no card mais informações no nosso card do YouTube. Eu queria agora ir para os 10 minutos finais aqui do nosso programa. Olha, eu gostei muito desse novo formato que a gente criou aqui de conversa, de democracia e de discussão, né? Eu queria que o Bruno fizesse o que ele sentiu. Nós estamos falando de emoção. O que você sentiu aqui ao participar, como foi? E se despedisse aí. Bruno, você tem aí 2 minutos aí na tela para conversar com a gente. Obrigado, José Otávio. Bom, eu senti alegria imensurável, né? E muita sinergia aqui que a gente trocou. Eu acredito que o pessoal lá de casa também sentiu. O pessoal quiser conversar mais comigo, me segue lá no Instagram, @BrunoMartinsMSC. Queria complementar o que o Gabriel falou e também jogar uma coisinha assim para o lado do Alfredo, né? Eu acho que a galera que está assistindo aí, todos nós, né, não só a gente que trabalha com tecnologia, né, tem que estar se inteirando cada vez mais. Eu sou muito entusiasta do metaverso, qualquer outro tipo de tecnologia imersiva, mas, assim, hoje em dia a gente é bombardeado pelas big techs, né, e induzidos por falta de conhecimento. Então, está cada vez mais fácil, né, e com o multiverso aí vindo, o controle, né, é muito fácil, porque eu brinquei aqui com o livro aqui, que o Alfredo falou, né, o controle é muito fácil de ser feito, é muito fácil de manipular as pessoas, né? O Alfredo falou aí da consciência, né? Eu vou falar do livre-arbítrio aqui um pouquinho. Já foi comprovado cientificamente, né, que a nossa escolha ela é uma série de combinações de informações pregressas. Então, a gente consegue saber e até mesmo induzir a pessoa a escolher alguma coisa, analisando as suas frequências neuronais, né? Então, assim, isso vai acontecer cada vez mais no multiverso. Como o Gabriel falou aí, até uma análise comportamental de gestos, a gente consegue saber de onde a pessoa veio e também o que ela quer fazer, o que agrada mais ela. Então, induzir a pessoa a fazer alguma coisa que ela acha que ela quer, né, é muito simples. Então, eu acho que todos têm que cada vez mais entender o que é isso, né, o que é o multiverso, né, para a gente criar regras ali dentro, né, para que a gente crie esse multiverso
da melhor maneira possível. Eu sou muito entusiasta, eu quero que isso aconteça, eu adoro isso aí, mas que aconteça de uma forma correta. E para acontecer de uma forma correta, todo mundo tem que se inteirar. A questão aí da democracia, aí do que o Alfredo levou, do FOPO, de várias coisas a gente vai ter que conversar muito nesses próximos anos e de forma intensa, né? Para a gente entrar nessa discussão e produzir resultados. Leonardo Duarte, gostou de conversar com a gente? A tela é toda sua aí, Leonardo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando numa live tão vibrante, tão emocionante, e que nos dá a oportunidade não só de fazer a reflexão da ferramenta, né, tecnológica, mas também do que nós somos, né, o que nós queremos como indivíduo, como sociedade. Ali é uma experiência coletiva, mas também pode ser uma experiência individual, em que a gente pode ter uma ferramenta que vai nos auxiliar, talvez até trabalhar nossas fobias. Eu, por exemplo, tenho fobia de entrar em máquina de fazer raio-x, aquela máquina que faz de ressonância. É obrigado a entrar, ressonância magnética. A gente tem um simulador para isso aqui. Eu acho que a gente usar um óculos de realidade virtual vai ajudar a eu tirar esse medo de aquele pânico que está dentro daquela máquina. Acredito também que vai ajudar futuramente nas investigações de policiais em poder fazer uma reprodução da cena do crime, em que você vai realmente dar oportunidade à vítima, e inclusive se a vítima não estiver morta, obviamente, né? A vítima, os parentes da vítima, as testemunhas e o acusado, cada um vai poder fazer a sua versão dentro do metaverso, isso ajudar o juiz a reconstruir o mais próximo possível do que ocorreu, né? A exemplo do que aconteceu agora com o júri lá da Boate Kiss, no Sul. Né? Então, eu acho que vai abrir uma oportunidade imensa para a gente poder revisar a nossa forma de relacionar com o ser humano, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Então, que venha o metaverso, né? Que a gente consiga também reunir o grupo, criar um grupo de trabalho para se aprofundar. Eu, na minha área de ciência jurídica, eu vou reunir o máximo de advogados para a gente criar já um debate intenso, mergulhar nessas questões que certamente virão, né, de conflitos jurídicos, de conflitos em relação aos negócios que vão advir aí. Então, eu estou imensamente feliz de poder participar dessa parte de introdução do metaverso. Espero que no futuro a gente converse todo mundo com seus avatares. No metaverso, né? No metaverso. Muito obrigado. Tá ótimo aqui. Eu vou pedir para o Vinícius falar as impressões dele e fazer um resumo aí de tudo que a gente falou hoje. Vinícius, a tela é toda sua. Muito obrigado. Foi um prazer participar desse debate com vocês. Fiquei muito contente. Os temas, a maneira como a gente abordou eles foi muito instigante, né? Uma coisa vai puxando a outra e a gente conseguiu passar por filosofia, por ética, por moral, comportamento, psicologia, enfim, para pensar um tema que está chegando na mão de cada um que abre, né? Mesmo que não seja o resumo do metaverso, mas de certa forma popularizou e difundiu, né? As pessoas estão lá acessando. E assim, eu queria aproveitar também o ensejo para poder sugerir, que a gente estava falando sobre definição de padrões, de ética e moral, de certa forma, é uma forma de você delimitar, né? Uma maneira de você agir. Então, eu fiquei pensando que muitos dos problemas que a gente mencionou aqui, no caso relacionados ao capitalismo, ou a maneira como a gente construiu a nossa sociedade, eles também estão regidos, ainda que sob certos parâmetros e marcos institucionais que existem, que também moldam certos padrões, mas muito baseado ainda na ideia de uma incerteza, de se lidar com o risco, com a aposta, né? Isso faz parte do próprio jogo. Então, assim, eu coloquei até no chat a expressão metamodo de produção, porque é um tema que está em voga também agora, né? Uma discussão que está iniciando, que a gente pode também pensar um pouco, e aí, claro, a gente vai poder pensar de forma crítica ou de uma forma que possa servir de algum tipo de referência, mas independente disso, eu acredito que talvez existam alguns elementos
na economia política na China que talvez apontem um pouco para como que a tecnologia está caminhando de alguma forma alinhada com a aplicação, né, das TICs, da inteligência artificial, da Big Data, enfim, de todo esse aparato, essa infraestrutura que está presente no metaverso, nessa aproximação com a gestão pública e com o direito, com a economia. Então, eu queria também agradecer a presença do Bruno e do Leonardo, porque foi muito legal essa interação, né, ultrapassando os muros da universidade, e também estudam o tema. E é isso, estou feliz e espero que isso possa ser um passo para a gente poder levar adiante mais discussões como essa. Agradeço muito, Vinícius, a sua parceria aí, a participação. Fiquei agora com muitas dúvidas, pensando aqui como que vai ser o metaverso na China, como que vai ser em outros países e outros lugares, e qual que vai ser a geopolítica do metaverso. Fiquei muito curioso, Gabriel, pelas questões da terapia, pelas questões médicas, pelas questões aí, essas coisas. Alfredo, eu acho que a questão, muitas coisas me passou na cabeça, eu vou colocar o Gabriel aqui, para em 2 minutos ele imaginar o metaverso daqui 100 anos. Olha, depende do que eu posso imaginar. O que eu espero do metaverso daqui a 100 anos é que seja a explosão daquilo que nos faz ser humano, né? Seja diverso, complexo, que seja capaz de transformar, criativo, né? Eu quero imaginar que seja um lugar que a minha potencialidade do que eu sou como indivíduo, o que eu sou com os outros, seja cada vez maior, né? E não simplesmente que seja um curral, né? Ou que seja o mínimo denominador comum. E eu vou até terminar aqui. Jaron Lanier, o cientista e filósofo e músico que criou a palavra realidade virtual, ele sempre diz que a melhor coisa da realidade virtual é quando você tira o óculos e você percebe o quão fantástica a realidade é. Então, o quão complexo, o quão vivo, o quão dinâmico é uma coisa mais simples da nossa realidade. E eu acho que isso que eu imagino no metaverso é um lugar que potencialize e nos faça lembrar cada vez mais o quão rico é estar aqui presente com outras pessoas e no mundo. E agora eu quero ouvir o Alfredo para ele falar o que ele tiver vontade aí por 2 minutos. Opa! Olha, vocês estão todos de parabéns pela discussão. Eu nunca vi assim, esses assuntos serem discutidos de uma forma tão clara, assim, né? Tão precisa. Realmente eu fiquei surpreso com a qualidade da discussão, né? Ainda bem que está sendo gravada e ficar disponível. Eu queria aproveitar, assim, para convidar quem estiver interessado na bioética da governança, citada pelo Zé Otávio, para se inscrever no canal do YouTube, que chama Bioética da Governança, que precisa realmente de mais participação, né? A gente está se esforçando para conseguir levantar esse tipo de questão, né? E então, todos que puderem apoiar a nossa iniciativa, eu fico muito grato. O Zé Otávio também tem participado bastante e ajudado bastante nesse empreendimento. Bem, eu gostaria de fazer minhas palavras de vocês, as palavras finais de vocês, que vocês realmente já disseram tudo. Então, eu só vou agradecer a atenção dos ouvintes aqui e, né, e aguardar uma próxima oportunidade para a gente continuar essa interação que está muito construtiva. Esse tema aqui também ao Zé Otávio pela organização e ao Vinícius, né, pela organização desse evento. Esse tema vai voltar aqui, né? Metaverso já é parte da nossa vida. E o desafio para o ano que vem é fazer de uma forma no metaverso esse mesmo debate. Eu usei o Outspace VR lá com o pessoal que é uma coisa antiga, mas está lá, da Microsoft, meio esquecido. Tem várias coisas que tem pontos, né? O Outspace, você faz
um avatar, você tem tudo isso, você chega mais perto, você fala, a gente criou uma universidade clone da outra, mas não era com outras coisas, não era bem um clone, e conseguiu dar aula nela, né? Então a gente consegue fazer várias coisas. Eu acho que isso é um super espaço também, né? Porque só essa tecnologia de você chega mais perto, você consegue ouvir mais alto, ela tem um poder. A gente fala que a questão auditiva, né, é muito importante nas nossas sensações, né? Param muito no visual, mas a gente consegue criar pequenas tecnologias, pequenas coisas. Então, o nosso grande para 2022, a gente está em 2021, e 2022 é colocar o Espaço Alexandria do metaverso, né? Então, vai ser a gente vai estar entrando aqui. Quem sabe esse vai ser um tema aí, que a gente tem um programa quinzenal, Gabriel, falando de metaverso. Esse é o desafio. Se o Gabriel topar, o Alfredo, e a gente traz mais convidados, o Vinícius, o Bruno, a gente está junto. Então, nosso último programa do ano de 2021, a gente finaliza aqui ficando muito feliz. Passamos os 1000 seguidores no YouTube e rumo aos 2000 aqui, né? Um grande abraço para vocês e até a próxima! Agora eu estou esperando aqui para acabar a live. Eu fiz o tchau aqui. Vocês gostaram? Adorei. Nossa, muito obrigado, gente. Foi gostoso, né? Obrigado, Alfredo. Vamos abrir? Vinícius, todo mundo. Bem, José, foi o máximo. Ótima a experiência. A experiência é muito rica. 85 pessoas assistiram.